Deus seja sempre eternamente louvado. Por graça e misericórdia de Deus, mais uma vez, o Senhor nos concede esta oportunidade de estar mais uma vez aqui trazendo assunto da palavra de Deus, um assunto bastante importante para nossas vidas, qual se encontra no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Convido a todos para nós ouvir mais uma vez esses conselhos santos, principalmente a todos quantos têm entregado a sua confiança ao Senhor. E também aqueles que ainda não entregaram a sua confiança no Senhor, também vos convido para que possa ouvir e aprender e entender as palavras do Senhor. É um assunto bastante relevante. Sei que se não te fizer bem, também garanto que mal nenhum vai te fazer. Que diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Todos nós que erramos, todos nós que servimos a Deus, que temos uma mente de Cristo, que servimos a um Deus Todo-Poderoso, tem que aprender e saber que nós erramos todos os dias e nosso dever é confessar a Deus todos os nossos pecados. E se caso pecamos contra alguém, também é um dever nosso para com Deus e o irmão e nosso próximo, confessar a ele os nossos erros, o nosso pecado contra ele. E também é um dever de todos que ouvem a confissão pelo erro, do pedido de perdão, é um dever também orar por ele. Se o crente é justo, serve a esse Deus, o dever dele é orar por quem lhe pede perdão. Porque se não fosse assim, e se não for assim, esse tal não é justo. Porque assim é que diz a palavra de Deus: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Mas vamos adiante para a gente aprender e ouvir o quanto é maravilhoso esta palavra. Somos falhos e erramos em diversas áreas das nossas vidas, mas o que difere uma pessoa que anda com Deus das demais é que aquela que anda com Deus não se esconde nos seus erros. Pelo contrário, quem anda com o Senhor confessa seus erros e é curado. Como está escrito na Bíblia que todos os pecados que um homem comete uns contra os outros é para ser perdoado, e aquele que não perdoa também não obterá o perdão de Deus. Isso nós vemos em Crônicas, capítulo 7, que diz também, 7,14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, ou seja, e curará e sarará a nossa vida. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, ou seja, santifiquei santifiquei a você e a mim, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos, ou seja, em mim e em você estarão fixos os olhos do Senhor. E o meu coração, o coração de Deus, todos os dias estarão comigo e com você. Bem, irmãos, olha o que diz Deus para Salomão: os meus olhos e os meus ouvidos estão atentos para toda a oração deste lugar. E que lugar será este? Que Deus menciona, senão a oração dos seus filhos? Em Isaías 59:1 disse Isaías: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido
agravado, ou seja, fechado, para que não possa nos ouvir. Meus irmãos, veja bem também, meus irmãos, que a casa que a Bíblia menciona, que é a morada de Deus, o templo do Espírito Santo, é o nosso corpo, é o meu, é o teu corpo. E é para nossas orações que Deus está atento. Louvado seja Deus. Se não tivesse, glória a Deus, se não tivesse, meus irmãos, passando, creio que também não tinha necessidade de existir o perdão. Se nós não pecássemos, se nós não errássemos, se nós não passássemos por certas situações das nossas vidas errando, Mas como o pecado existe, é necessário também o perdão, porque se existe o erro, também existe o acerto. Conveniente que exista o acerto. Uma casa não permanece para sempre em pé se não tiver manutenção. Não é diferente as nossas vidas, somos cheios de fraquezas. Jesus mesmo menciona que nossa carne é fraca e não é porque já somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo que acabou as fraquezas do corpo, acabou os nossos erros, acabou as nossas iniquidades. Não. Olha o que Jesus fala: no mundo tereis aflições. No livro de Tiago, também capítulo 5, 14 e 15 diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Quando, meus irmãos, fala estar alguém enfermo, lógico que não é enfermo só de doenças da carne, como coração, ou que tenha uma anemia, ou uma dor de cabeça, ou teve um derrame, mas principalmente das enfermidades espirituais e principalmente o pecado, o qual é a pior enfermidade, porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. A enfermidade que existe, porque é a única que leva à morte, da alma, diferente das enfermidades da carne, que só destrói uma matéria que já tem por Deus um tempo determinado para seu fim. Porque o próprio Deus diz na sua palavra que do pó saiu e ao pó voltará. Mas o nosso espírito, a nossa alma vem de Deus, porque ele diz que o corpo recebeu do céu um espírito vivificante. E esse espírito, quando o corpo morre e volta ao pó da terra, esse espírito volta a Deus. É assim que diz a palavra do Senhor, que voltará de onde veio. Portanto, meus irmãos, quem tem responsabilidade de reger uma igreja, de cuidar das ovelhas de Deus e não procura curar os que ou as que se encontram enfermas, saiba que Deus irá cobrar por ter abandonado o que é seu, porque aquele pastor que sara, o que cuida das ovelhas doentes ou que não cuida das ovelhas doentes é um lobo devorador e não um pastor. No livro de Ezequiel, capítulo 34, e versículo 2, 3, 4, diz: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo, ou seja, que cuida de si próprio, dos seus próprios prazeres. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Ou seja, eles deixam de
cuidar das ovelhas, as ovelhas de Deus. Eles comem a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas doentes. A fraca não fortalestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer. E a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor, com dureza. Assim se espalham por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam, por não ter sido bem cuidada. Porque infelizmente tem muitos pastores assim que só se preocupam com as ovelhas gordas, aquelas que eles dão lucro, que não dão trabalhos e nem dá dor de cabeças, mas que só dão lucros, e as doentes eles desprezam, e infelizmente as doentes ficam à mercê do erro, propício a cair no pecado e se afundar cada vez mais no abismo. Meus irmãos, saiba que a maior preocupação de Deus não é com quem está saudável na carne, não mais com quem está doente. Porque a preocupação do Senhor, a maior preocupação de Deus, não é com aquelas ovelhas que estão firmes nos seus pés. Veja bem a parábola das 100 ovelhas, quando foi levado para o curral, e chegando lá, faltava uma, e o pastor voltou para procurar, e quando encontrou, a sua alegria por ter encontrado foi maior do que com aquelas ovelhas que estavam no curral. Jesus, nos seus ensinamentos, falou que veio ao mundo para ajuntar as ovelhas que estavam desgarradas, espalhadas, para trazer para junto dele e curar todas que estavam doentes. Portanto, não importa o tamanho do nosso erro, do nosso pecado, da nossa doença. O que importa é o tamanho do Deus que servimos. Ele é o médico dos médicos, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e nosso dever é cumprir com a sua vontade. Em Lucas capítulo 5, 20 e 23 diz: E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, os teus pecados te são perdoados. Qual é mais fácil? Dizer, os teus pecados te são perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Olha bem, meus irmãos, o que Jesus falou primeiro e qual foi a primeira preocupação de ser sarado, se não foi a doença do pecado. E ele ainda falou qual é o mais importante: perdoar o pecado ou curar de sua enfermidade carnal. Meus irmãos, qual será o melhor para Deus? É que eu te perdoe por você ter pecado contra mim, ou que você me perdoe que eu pequei contra você, ou que você ore por mim porque eu tenho uma enfermidade na carne, ou que eu ore por você porque você tem uma enfermidade na carne. Mas que, olha o que Jesus disse. Vendo Jesus a fé daquele homem, disse: os teus pecados estão perdoados. Assim é o dever de todos nós, que confessemos nossos pecados uns aos outros e oremos uns pelos outros, porque a oração do justo tem muito em seus efeitos. Principalmente, irmãos, o efeito para podermos alcançar a glória de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Até aqui, glória a Deus. Que o nome do Senhor seja sempre eternamente louvado. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e os conselhos da sua palavra continuem em nossos corações, e o seu Espírito continue guiando as nossas vidas. Deus abençoe a todos e a santa paz de Deus. Deus seja